Quero convidar você também para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Depois dos Evangelhos, o livro de Atos. É Atos 20, a partir do verso 22 até o 24, e depois os versos 36 até o 38. Versículo 22. O apóstolo Paulo está conversando com a igreja, se despedindo da igreja de Éfeso. Ele recebeu um chamado de Deus, e ele então reúne toda a igreja, e ele passa aquilo que o Espírito Santo disse para ele. E versículo 22 diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Verso 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles, com toda a igreja, e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Feche os teus olhos um pouquinho. Você foi chamado por Deus para ser um instrumento da graça de Deus. E nós fomos convidados pelo Senhor para fazermos uma entrega para Ele. Entrega da nossa vida, do nosso coração. E eu quero, enquanto o Ricardo e o Alex estão ministrando essa canção, eu quero que você, no teu coração, você esteja lembrando da tua vocação, do teu chamado. Deus, Ele te separou, Ele te vocacionou. Esta igreja é vocacionada. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado de Deus. E Deus, Ele nos chamou para um caminho. O caminho de servi-lo e de adorá-lo com a nossa vida. De sermos instrumentos da sua graça aqui na terra. E eu quero convidar você, enquanto nós estamos orando, pense no teu compromisso. Pensa no dia que você recebeu Jesus Cristo, que você tomou uma decisão. Pensa no chamado que Deus fez para a tua vida, para o ministério. No chamado que Deus fez para a tua vida, para servi-lo. Reflita sobre o teu chamado, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver. Foi essa entrega que nós por fizemos. Amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, Os meus caminhos, meus direitos dou. todos eles entrego ao Senhor. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Todos, e eu entrego tudo a ti. E eu entrego Tudo a ti, diga. tudo a ti, tudo a ti. Diga, eu entrego tudo a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Em Jesus. A outra parte. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, Coloca aos pés da tua eu cruz. deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti. Conhecer a ti, teu nome dá louvor. Aleluia. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. Diga, eu entrego tudo a ti, Senhor. Eu entrego Tudo a ti. tudo
tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Suas vozes, e eu entrego tudo a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Última vez, eu entrego tudo a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Entregamos tudo a ti, Senhor. Te entregamos a nossa vida, o nosso coração e todo o nosso ser, Pai. Obrigado, Deus. Aqui está uma igreja, Deus, que foi vocacionada. Pessoas que foram vocacionadas pelo Senhor para te servirem. E nós estamos aqui, Deus, e não estamos aqui de brincadeira. Não estamos aqui, Senhor Deus, apenas para uma apresentação. Não estamos aqui apenas para assistir um culto, Pai. Nós somos o culto. Nós somos, Deus, o sacrifício, a oferta, a entrega. É a nossa vida, Pai. Nós somos o altar onde o Senhor habita, Pai. E nós queremos, ó Deus, renovar o nosso compromisso, o nosso comprometimento com o Senhor e com a causa do Teu reino, Pai. Abençoe o nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu estava pensando nessa semana, na sexta-feira, qual tem sido a resposta que eu estou dando à vocação que eu recebi de Deus. E essa pergunta acordou comigo. Qual é a resposta que eu tenho dado à vocação que eu recebi de Deus? E essa palavra é uma palavra importante para a gente pensar, porque tem tudo a ver com a nossa vida. Eu acredito que você, ou a maioria das pessoas que estão aqui hoje, já fizeram uma entrega para Deus da sua vida e do seu coração. Você já entregou o teu coração e a tua vida para Deus. E quando você entregou a tua vida e o teu coração para Deus, irmão e irmã, você recebeu de Deus uma vocação. A vocação de ser um filho de Deus. De ser um instrumento de Deus nessa terra. Para nós que somos filhos de Deus, essa terra não é mais o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa definitiva. Esse lugar para nós é um lugar de passagem. Esse lugar aqui para nós é um lugar de trabalho. É um lugar de missão. E todos nós somos missionários. Todos nós fomos chamados por Deus para áreas diferentes, é verdade. Um foi chamado para trabalhar com criança, o outro foi chamado para trabalhar com empresários, o outro foi chamado para trabalhar com idosos, o outro para trabalhar, enfim, em algum projeto social. Todos nós temos uma vocação de Deus e fomos chamados por Deus para servi-lo. Na igreja, no reino de Deus, ninguém apenas faz parte do auditório. Todos nós fazemos parte do reino. E no reino de Deus todos nós somos servos. E todos nós fomos colocados aqui estrategicamente pelo Espírito Santo para servirmos. Esse texto da palavra do Senhor é um dos textos mais extraordinários que eu já li na palavra de Deus. Um dos textos que mais me chamaram a atenção no meu ministério, na minha vida. O texto da vida de um homem que se entregou totalmente de verdade, que é para nós uma inspiração de como que nós devemos ser instrumentos de Deus. O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, já caminhando para o final do seu ministério, ele estava na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito abençoada, irmãos muito queridos, uma igreja muito querida ao apóstolo, uma igreja que amava demais Paulo. E Paulo estava muito bem ali. Ele estava pregando, estava exercendo o ministério dele naquele lugar. Uma noite Paulo estava orando como era de costume. E nessa oração ele teve uma conversa com Deus. E o Espírito Santo de Deus se manifestou a ele.
E o Espírito Santo de Deus foi muito claro com Paulo. E foi muito sincero com ele. O Espírito Santo disse: olha, Paulo, você vai sair de Éfeso, da cidade de Éfeso, e você vai voltar para Jerusalém. E você vai anunciar o meu nome em Jerusalém. E Paulo, eu quero dizer para você, que lá em Jerusalém, no caminho para Jerusalém, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer açoites. Você vai padecer. E você não vai voltar mais para Éfeso. E quando o apóstolo Paulo acordou pela manhã, ele então reuniu a igreja. Era um dia de culto, como esse, um domingo. E ele então estava na igreja. E Paulo, ele vai à frente para pregar. E as pessoas estão esperando o que Paulo vai trazer de mensagem naquele dia. E Paulo diz: olha, antes de eu trazer a mensagem para vocês, eu quero dizer a vocês o que o Espírito Santo de Deus me falou ontem a respeito da minha vida. E o que o Espírito Santo me falou é que eu devo ir imediatamente para Jerusalém, para anunciar o reino de Deus naquele lugar. Alguns irmãos já estalaram os olhos porque era um tempo de perseguição. Jerusalém estava sitiada e havia uma perseguição muito grande contra os cristãos naquele lugar. E Paulo continuou dizendo: irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele disse que eu devo ir para Jerusalém. E no caminho para Jerusalém, em Jerusalém, eu vou padecer muitos sofrimentos. E os irmãos começaram a se angustiar. E aí Paulo, ele completa dizendo para a igreja: eu não mais irei vê-los. O que Paulo estava dizendo para eles é que o caminho de Paulo estava, o ministério de Paulo estava se findando. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Quando ele fala isso, houve um sentimento muito grande dentro da igreja. E diz o texto bíblico que a igreja se prostrou, caiu de joelhos em oração. A igreja começou a orar e começou a clamar a Deus pela vida de Paulo. E diz que depois desse tempo de clamor, os irmãos se levantaram e abraçaram Paulo e beijaram Paulo. E manifestaram carinho, amor, afeto por aquele irmão tão querido. Esse é o texto bíblico que nós lemos. E o que esse texto bíblico traz de palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração nessa noite? Algumas coisas maravilhosas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, há um sentimento nessa igreja que eu encontro como um sentimento necessário para a vida de todos nós, que é a devoção. Quando eles se deparam com uma realidade, eles se colocam de joelhos para orar. E se tem algo que Deus tem nos chamado, é para orar, para conversar com Ele, para nos colocarmos diante dEle de joelhos. Irmãos, quando estamos diante de uma decisão que precisamos tomar, quando estamos diante de um problema que apareceu, de um projeto que surge à nossa frente, nós precisamos nos voltar para orar, clamar a Deus, colocar diante do altar de Deus, orar e buscar a face de Deus e chorar diante de Deus e clamar diante de Deus. É verdade, irmãos, que a gente tem passado muito pouco tempo em oração. O inimigo tem tomado nosso tempo com tantas atividades. E a gente tem tanta coisa para fazer que a gente passa muito pouco tempo orando. Aliás, nós nos lembramos de orar muitas vezes quando o caldo já entornou, quando a situação não está boa. Aí a gente se volta para a oração. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a dedicar parte da nossa vida e parte do nosso dia em oração, clamando e colocando a nossa vida diante de Deus. Eu tenho certeza que você quer uma igreja mais avivada. Eu tenho certeza que você quer uma igreja que manifeste milagres e o poder de Deus. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quer ver essa igreja como instrumento de Deus abençoando essa cidade e abençoando o mundo. Esse é um projeto que Deus tem para essa igreja, é uma vocação que Deus tem para essa igreja.
Eu tenho certeza que você deseja o melhor para a tua família. Eu tenho certeza que você quer o melhor para os teus filhos. Eu tenho certeza que você quer o melhor para o teu casamento, que você quer o melhor para a tua casa. Eu tenho certeza que você quer o melhor para a tua empresa. Mas, irmãos, existe uma batalha que é travada. E essa batalha é uma batalha espiritual. E essa batalha ela é vencida pela oração, colocando a nossa vida e o nosso coração diante de Deus. Por isso que nós temos esses homens e essas mulheres que estão em oração durante os nossos cultos. E que se colocaram voluntariamente para estar orando enquanto nós estamos celebrando a Deus. E eles estão orando e cuidando de todos nós, como soldados do Senhor. E assim nós devemos ser guardiões dos nossos filhos. Nós devemos ser guardiões do nosso casamento. Nós devemos ser guardiões da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa empresa, do nosso trabalho, da nossa vida. Nós fomos chamados por Deus à oração. E devemos buscar e clamar ao Senhor durante a nossa vida. Eu lembro de um livro que eu li. Um livro sobre oração. E um homem de oração, Philip Yancey, um escritor que eu gosto muito, um homem de Deus. Ele disse, olha, tem momentos na nossa vida que a gente ora e que parece que o fogo de Deus desce e nós somos tomados de um poder e de uma intensidade grande de Deus na nossa vida. Nós trememos e gememos diante de Deus e a presença de Deus se torna tão real na nossa vida a ponto de quase tocá-lo. Momentos de oração maravilhosos. Ele disse, mas existem épocas da nossa vida em que parece que a gente está num deserto. Parece que a gente ora e a nossa oração não sai daqui. Deus não nos ouve. Homens de Deus e mulheres de Deus também têm esses momentos. Todos nós. Tem época que a gente está orando e parece que a gente está falando com o nada. E eu achei interessante naquele livro Oração, a resposta que ele dá a isso. Ele diz, olha, sabe o que eu fiz uma época da minha vida? Eu comprei um livro de oração. Porque a minha oração não tinha sentido. E aí eu falei, eu preciso fazer oração, então eu vou orar a oração de alguém. E ele comprou um livro de oração e ele ficava lendo aquelas orações. E ele dizia, Deus, essa é a minha oração porque eu não tenho forças para orar. Mas eu não vou cessar e não vou parar de orar. É uma batalha, irmãos, é uma batalha. Eu não vou parar de orar. Eu conheço uma irmã que ela encontrou nos Salmos um jeito de orar. Para esses momentos ela abre a palavra de Deus no livro de Salmos e ela vai lendo, porque o livro de Salmos é praticamente um livro de oração. Onde o salmista, que nem no Salmo 13, por exemplo, ele começa até questionando Deus. Deus, aonde o Senhor está? Até quando, Deus, eu vou passar por essa situação? O Senhor não olha para mim, Deus. O Senhor não está vendo a minha situação. Ele começa assim. E aí, durante a oração, ele vai se derramando diante de Deus e ele termina dizendo, no que diz respeito a mim, eu confio na tua graça. Ele termina assim. Começa discutindo com Deus, mas ele termina dizendo, eu confio na tua graça. Então, oração não é uma opção para nós. Oração não é para nós como se você tivesse um prato aqui. Oração não é para nós uma mistura, que você pode comer com mistura ou sem mistura. Oração é substância da nossa fé. Oração e palavra é o nosso arroz e feijão. E às vezes a gente não sabe por que a nossa vida está do jeito que está. Ou por que as coisas chegaram onde chegaram na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para a oração. E não estou dizendo para você que com oração vai ser fácil. Mas eu estou dizendo para você que com oração é possível. É possível muita coisa acontecer e acontece. Eu acredito, irmãos, que uma pessoa orando aqui em Cambé, Deus levanta pessoas para orar de madrugada em Cambé, por alguém que está lá na Síria, passando por uma necessidade que precisa de um milagre de Deus. E Deus levanta alguém em algum lugar do mundo. Deus levanta um guardião de oração. Eu oro a Deus, um dos sonhos que eu tenho para a nossa igreja
é a gente ter um quarto, uma torre de oração, onde haja oração 24 horas por dia, irmãos entrando e saindo, orando o tempo todo, a igreja debaixo de oração 24 horas. Grupos entrando e orando, e pessoas entrando e saindo e orando, e uma igreja orando, e uma igreja buscando a Deus, e uma igreja se colocando diante de Deus. Eu creio, irmãos, e peço a Deus que Deus conceda essa graça para a nossa comunidade, porque nós precisamos de oração. Quando você vem para o culto, venha debaixo de oração. Às vezes a gente se preocupa com a roupa, se preocupa com o calçado, mas a gente não se preocupa em ter orado, em orar e colocar o culto diante de Deus. Então se preocupe. A gente se preocupa com os estudos do nosso filho, mas você está preocupado se o teu filho está orando? Às vezes você está preocupado com o futuro profissional do teu filho, mas você está preocupado se os teus filhos estão orando? Se eles estão buscando a Deus? Encharque a tua casa com oração. Encharque a tua vida com oração. Peça a Deus. Deus, ajuda, faz um milagre aqui, me ajuda. Me dá inspiração, Deus, para que a nossa família tenha, de fato, uma vida de oração. Oração não é mistura no nosso alimento. Ela é substância. Ela é necessidade. Se a gente vai ficando fraquinho, mirradinho, porque a gente não ora. Tem gente que não acredita na oração. Talvez por uma série de dificuldades ou de coisas que a gente passa. E já teve momentos que eu não acreditei. Mas a oração pode muito em seus efeitos. E essa batalha no mundo espiritual, a gente vence de joelhos. O soldado no reino de Deus, ele vence de joelhos. Joelho não diante da dificuldade, porque às vezes a gente fica prostrado diante da dificuldade. A gente fica prostrado diante da necessidade. A gente fica prostrado diante do problema. A gente está prostrado diante do problema. Porque tem algumas dificuldades que realmente acabam com a gente. Mas a gente vai vencer. E vai atravessar isso. Prostrados diante de Deus. Curvado diante de Deus. Curvados diante de Deus. Eu lembro de Jesus lá quando Jesus estava passando na tentação. E o diabo chegou para ele e falou que ia dar um monte de coisa para ele. E falou, olha, se você se prostrar e me adorar. Jesus diz, olha, eu não me prostro diante de você. Eu prefiro ficar esticado na cruz, pendurado numa cruz, com pregos, cravos, uma coroa de espinhos, ser perfurado do lado. Eu prefiro morrer uma morte vergonhosa, servindo Deus, do que me prostrar diante de você. Jesus escolheu prostrar-se diante do Pai. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus passou a última noite dele, Jesus não passou dormindo. Os discípulos desmaiaram angustiados. Mas Jesus, o que Jesus fez na última noite? Jesus passou a noite em oração, porque era grande o desafio. Não sei qual é o tamanho do desafio que você tem na tua vida, irmão, mas eu convido você a passar a noite em oração. A clamar em oração. E Jesus dizia para o Pai, Pai, se for possível, afasta. Se não for possível, me dá força, me ajuda, para que eu atravesse, te servindo e te honrando. A igreja de Éfeso, quando estava diante de um desafio, ela se pôs a orar. Devoção. Há uma outra característica da igreja, um outro acontecimento dentro do culto, quando Paulo fala o que ia acontecer com ele. Há um outro elemento essencial nesse culto, que é a afetividade. Os irmãos, eles oram, eles buscam a Deus. Primeiro nós buscamos a Deus. Primeiro nós clamamos a Deus, nos colocamos diante de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro nós clamamos, buscamos a Deus. Depois o que eles fazem, irmãos? Eles se levantam, se abraçam, eles choram. Eles se beijam. Afeto. Igreja precisa de afeto.
Vai ter épocas na vida que eu vou precisar do afeto de vocês. Tem época que você vai precisar do meu afeto. Tem época que você vai precisar do afeto de alguém que está aí do teu lado, do carinho de alguém que está aí do teu lado. Tem dia que é essa pessoa que vai precisar de você. Nós precisamos ser afetuosos, irmãos. Afetuosos com as pessoas que estão chegando. Como que você trata as pessoas que estão chegando na comunidade? Aquela pessoa que veio na igreja a primeira vez. Como que você trata? Como que você recebe? Um dos dons da igreja de Jesus é ser afetuosa, ser amorosa. E é isso que transforma a vida da pessoa. Eu lembro de um livro que eu li do Rick Warren, na igreja dele, uma igreja com 5.000 membros. Estava lotado, um culto. Veio um homem pregar, era uma noite de milagres, extraordinário. E aquele homem, então, antes dele começar a pregar, a igreja estava lotada, não tinha lugar para ninguém. E alguém trouxe uma senhora com câncer, quase que em estado terminal. E essa mulher estava lá na coisa. E alguém falou para ela, vai, e a senhora se assenta em alguma cadeira. E ela começou então a andar pelo corredor central, vindo, e não tinha lugar para ela. E quando ela chegou mais ou menos no meio, uma senhora, ela passou, a senhora viu ela, uma senhorinha, a senhorinha saiu do lugar dela, foi chamar ela para vir para dar o lugar, e na hora que aquela senhorinha olhou para ela, ela recebeu e deu um abraço. E foi um abraço demorado. Ela disse, bem-vinda, deu um abraço. E aquele abraço, a mulher que foi abraçada, ela disse que na hora que ela foi abraçada, ela sentiu um calor que vinha do fio de cabelo até a planta dos pés. E foi queimando ela, queimando. Aquele abraço foi queimando ela. E ela foi curada. E ela foi curada daquela doença, não pelo pregador, o grande homem de Deus que veio na igreja, que as pessoas se apinham para ver. Ela foi curada por alguém comum da comunidade, por uma pessoa da comunidade que foi um instrumento de Deus. Afeto, carinho. Um abraço seu cura, um abraço seu liberta, um abraço seu dá esperança. Eu li há um tempo atrás a história de um homem que ele não tirou a sua própria vida porque ele foi abraçado por alguém. Alguém sentiu tocado por Deus e foi até onde ele estava, no meio da rua, e diz, olha, eu quero dizer que Deus tem um plano para a tua vida. Eu quero dizer que você é importante para Ele. E deu um abraço. E aquele homem estava querendo tirar a sua vida. E aquele momento foi um momento de cura na sua vida. Quantas pessoas você abraça? Quantas pessoas você dá carinho? No teu local de trabalho, irmão, onde você mora, na tua rua, onde tem pessoas ali que precisam de carinho, que precisam de um amor, o que você vai fazer nessa semana se não amar? Amanhã você vai estar no teu lugar de trabalho e eu convido você, chega no teu local de trabalho, trata bem as pessoas, leva um bombom para os teus colegas de trabalho, trata com carinho, trata com amor, com gentileza. Gente, nós que somos cristãos não podemos ser grosso. Você tem que ser gentil, amável com as pessoas, paciente. Tem muita gente dura de coração, que em vez de ser uma porta aberta para as pessoas virem para o reino, é uma porta fechada. E a pessoa diz, crente, cristão do jeito que ele é, eu não quero. Isso é ruim demais. Isso é pesado demais. O cristão é aquele que cede o lugar. Eu lembro, às vezes tem algumas atividades da igreja, né? O pessoal chega cedo para sentar e tal, então eu estou sentado aqui e tal, e ninguém vai entrar aqui. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ficar em pé. Nós estamos aqui, irmãos, para nos dedicarmos. Nós estamos aqui para oferecer água. Nós estamos aqui para oferecer pão. Nós estamos aqui para estender as nossas mãos e abraçar o nosso próximo. E isso é a função de todos nós. Às vezes a gente não sabe o que o irmão nosso está passando. Não sabe a necessidade. E você só vai saber o valor disso o dia que você tiver a necessidade de um abraço e ninguém vir te abraçar. Que nem uma vez um irmão chegou para mim e falou, pastor, estou muito triste porque eu passei por essa situação e ninguém me abraçou, ninguém esteve comigo, ninguém me deu amparo, ninguém cuidou de mim. Já vieram falar comigo. E um dia eu falei para a pessoa, eu falei, olha, quantas pessoas você abraçou? Quantas pessoas você deu carinho? Quantas pessoas você deu palavra até hoje?
porque às vezes a gente cobra do que não fizeram com a gente. Mas o que você está fazendo pelas pessoas que estão na tua comunidade? Você se preocupa de fato com as pessoas? Às vezes a gente tem o nosso grupinho. Eu sei, gente, que a gente tem afinidade com algumas pessoas. Isso é natural, não é pecado não. Você pode ter a tua panela, eu já disse. Pode ter a tua panela, não tem problema. Na igreja, pode ter a tua panela, a tua célula, o teu grupo de louvor. Não é problema isso. O problema é colocar tampa, não deixar ninguém entrar. É só vocês, é só nós. Isso é o problema. O pecado é a tampa. Porque tem gente que a gente tem afinidade mais, né? Tem gente que a gente tem, eu tenho uma amizade e tal. Mas é gostoso quando você convida as pessoas, quando você, sabe, quando você não se fecha, quando você diz, olha, estamos abertos, pode vir. Você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo no nosso meio. Nós somos irmãos. Precisa ter afetividade. A gente precisa, irmãos, olha aqui para mim, a gente precisa aprender a chorar com os que choram. A gente precisa aprender a chorar com os que choram. E quem chora, nós precisamos aprender a compartilhar a nossa dor. Dizer, olha, está doendo, me ajuda. Abrir o nosso coração. E pedir ajuda. Eu tenho visto o pastor André, por exemplo, colocando no WhatsApp, nos grupos e tal, falando, olha gente, orem pela minha mãe. Colocando uma necessidade, a gente precisa, nós precisamos uns dos outros. Hoje é ele que está fazendo isso, amanhã é eu, no outro dia é você, e assim vai. Por várias necessidades que nós temos. Nós precisamos ter esse afeto, ter esse carinho. Irmão, às vezes quando a gente fala no final do culto, abraça 15 pessoas, 20 pessoas, não estou falando por falar, é para sair e abraçar mesmo. E não abraçar as mesmas pessoas, abraçar gente diferente. É um carinho que nós devemos ter. Receber bem as pessoas que estão chegando. Receba bem as pessoas que estão chegando. Todas elas, em nome de Jesus. Receba bem. Chore com os que choram. Mas sorria com os que sorriem. E aí é um outro problema, né? Porque de repente o Ney está aqui na comunidade. E eu percebo que o Ney está começando a vir de carro novo, comprou uma casa nova, tá ali. E eu começo a me afastar do irmão, né? Vou me afastando do irmão. Por quê? Porque o irmão está prosperando. Não é eu. Então a gente, sabe? Fica feliz que o irmão está prosperando. Marca com ele, vai comer na casa dele, comer um churrasco, experimentar a piscina dele. Né? Fala, irmãozão, vou experimentar a tua piscina. Vamos caminhar junto, né? Irmão, não é problema, sabe? Deus vai abençoando. E que Deus abençoe mesmo, que você prospere, que Deus te abençoe muito. E que você não guarde essa bênção só para você, porque isso é muito ruim, é muito pobre. Uma pessoa que tem sido abençoada por Deus e guarda só para si. Rico é aquela pessoa que compartilha. Que partilha o que tem com o seu próximo. Rico é aquela pessoa que cresce, mas cresce gerando oportunidade para que outras pessoas também cresçam. Não esconde o ouro. Não, eu quero que todos prosperem, eu quero que todos cresçam. Nós temos feito isso, gente, na igreja. Nós vamos oferecer cursos aqui na igreja de empreendedorismo, de liderança, de oratória, de vendas, de tudo. Nós queremos melhorar a nossa comunidade, nós queremos que você cresça. Isso tudo é espiritualidade, irmão. Espiritualidade é todas essas coisas que englobam a tua vida. Não existe separação entre sagrado e secular. Para nós que somos cristãos, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Jogando bola ontem à tarde com o pessoal da igreja, é sagrado. Nosso curso ontem à tarde aqui, sagrado. Nossa escola de música é sagrada. Nosso culto aqui, sagrado. Eu com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos em casa, sagrado. Tudo para nós é sagrado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E aonde você está tendo culto. Irmão, onde você está tendo culto. Amanhã no teu local de trabalho, às 8 horas da manhã, quando você bater o ponto e entrar para dentro da empresa, está tendo culto na empresa, porque você está lá. Existe um altar de adoração a Deus. Você é um altar de adoração a Deus naquele lugar. Está tendo culto lá. Entenda isso. Seja afetuoso e amoroso com as pessoas. Não deixe ninguém passar por você sem uma palavra de carinho, sem um elogio. Às vezes nós somos muito rápidos para encontrar os defeitos, para fazer críticas. Mas nós somos muito lerdos em elogiar e encontrar na pessoa coisas que são boas. E todo mundo tem coisas que são boas. Então, elogie. Vamos ser uma igreja amorosa, vamos abraçar, vamos cuidar das pessoas.
Vamos amar cada pessoa que entrar ali, gente, dá um abraço. Pá, abraça a pessoa, chacoalha. Que bom que você está aqui, o pessoal vai ficar... Mas dá um abraço na pessoa, recebe com carinho, com amor. Recebe com graça, sabe? Com cuidado. Olhe, diz, olha, que bom que você está aqui. Lá na tua empresa, no teu trabalho, gente, trate com amor. Você não sabe o retorno que isso vai ser para a tua vida. Você não sabe como isso é bom. Você não sabe como isso é maravilhoso. Como que isso traz benefício para você, para o teu coração, para a tua vida. Ser uma pessoa do bem. Ser uma pessoa que faz o bem. Agora, um terceiro elemento que tem nessa palavra de Paulo, eu queria que você prestasse muita atenção. O primeiro que eu falei é a devoção. A manifestação da devoção. Nós nos colocarmos diante de Deus para orar. O segundo que eu falei é a afetividade, a gente ter afeto. A igreja manifestar afeto, você manifestar afeto, carinho, amor aonde você está. Pedir perdão quando tem que pedir perdão, abraçar quando tem que abraçar, perdoar quando tiver que perdoar. Não fique guardando mágoa, guardando rixa, sabe? Tem gente, por exemplo, que foi jogar bola de igreja, não no nosso caso, que aqui não acontece, né? Aqui em Cambé, na nossa igreja, não. Mas a gente estava jogando, não, eu já estou condenando, né? O pessoal estava jogando bola. E, de repente, um deslizezinho ali, alguma coisa, ficaram sem conversar e fica sem conversar às vezes por anos. Por causa de uma bobeira, por causa de uma besteira. Aprenda a perdoar, irmão, aprenda a olhar nos olhos, dizer, olha, me perdoe, eu te perdoo. A vida se torna mais leve, a vida se torna melhor quando a gente decide viver uma vida com afetividade e com amor pelo próximo, pelas pessoas. Tá? E terceiro lugar que eu queria dizer para você, presta atenção, gente. A terceira palavra é vocação. Paulo recebeu uma vocação. Agora presta atenção no que eu vou falar de vocação, que agora a coisa vai pegar. Vocação é o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Tá? E a nossa vocação, ela não pode ser mais ou menos. Por exemplo, eu chegar para você e falar, irmão, você está firme em Deus? Tô. Você está firme em Deus? Tô. Irmão, você está firme mesmo em Deus? Pastor, mais ou menos. Não tem mais ou menos, irmão. Na vocação não tem mais ou menos. Ou nós somos ou nós não somos. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida de sermos instrumentos de Deus. Olha aqui para mim. Não existe mais ou menos. Irmão, você vai fazer a vontade de Deus? Vou. Você vai fazer a vontade de Deus? Eu vou. Irmão, você vai fazer a vontade de Deus? Vamos ver, né? Irmão, nós temos que pensar realmente se nós somos servos de Deus. O apóstolo Paulo, ele tomou essa decisão. Ele era um servo de Deus. E ele pagou o preço para ser um servo de Deus. Ele decidiu, olha aqui para mim, ele decidiu não apenas, presta atenção, ele decidiu não apenas viver para o reino, mas morrer por causa do reino. Ser um servo de Deus em todo tempo, em todo lugar. E eu quero convidar você para fazer isso, convocar você que é um servo de Deus para fazer isso. Vamos ser servos de Deus, irmãos, em todo lugar, em tudo que nós fizermos. Não tem meia palavra, não tem caminho, não tem, sabe, irmãos, é pegar ou largar. O chamado de Deus para a tua vida é para não olhar para trás. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Jesus tem nos chamado, irmãos, para sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo, para termos um comprometimento com Deus. Pastor, o que é ter um comprometimento com Deus? É amar a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, é ter uma comunidade onde você serve e aonde você é servido, aonde você caminha, é você ter comprometimento com aquela comunidade. Um servo de Deus não tem esse negócio de talvez eu vá no culto hoje, talvez não vá. Não tem. Quem tomou a decisão mesmo da vocação não tem. Pode estar caindo no mundo, mas eu vou. Eu lembro, hoje de manhã eu lembrei, alguns irmãos aqui lembram de parentes seus, talvez seu avô, sua avó, no passado, não tão passado assim, às vezes andava 4, 5, 8, 10 quilômetros para ir na igreja.
E no dia de chuva, sabe o que fazia? Pegava aquele saquinho de arroz de 5 quilos, amarrava no pé das crianças, no pé, para caminhar no barro até chegar na igreja. Quando chegava lá na igreja, a mãe com todo cuidado tirava aquele saquinho, deixava num cantinho ali no muro pertinho da igreja, entrava com o pezinho limpo, com o sapatinho limpo, ia no culto, servia a Deus, adorava a Deus, depois voltava, andava 8, 10 quilômetros de volta para casa, andava de a pé para ir na igreja, para ir servir o Senhor. Irmão, não tem meio termo, eu não sei, sabe, hoje na nossa geração, a gente tem um compromisso muito frágil, um compromisso muito sensível. Não somos determinados no nosso comprometimento com Deus. E por isso que vivemos uma vida, muitas vezes, à margem daquilo que nós poderíamos viver. Nunca experimentamos de fato o que nós podemos experimentar. Agora presta atenção, que essa parte é muito importante. Eu quero que você entenda isso antes de sair daqui, pelo amor de Deus, irmão. Porque hoje há um pensamento no meio da igreja de Cristo. Há um pensamento de que servir o Senhor é ganhar. Servir o Senhor é ganhar. Então, depois que eu comecei a servir o Senhor, eu comprei mais 2 casas. Depois que eu comecei a servir o Senhor, eu aumentei o tamanho da minha piscina. Depois que eu comecei a servir o Senhor, eu faço viagens, 4 viagens por ano. Depois que eu comecei a servir o Senhor, a minha empresa foi de 10 funcionários para 1.500 funcionários. Depois que eu comecei a servir o Senhor, irmãos, essa ideia de que servir o Senhor só tem ganho aqui nesse mundo é uma ideia mentirosa. Porque servir o Senhor tem a ver também com perder. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso na sua própria vida. Ele diz, olha, eu vou servir o Senhor. E por que eu vou servir o Senhor? Eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por apedrejamento, eu vou passar por chicoteadas, eu vou passar por prisões, eu vou passar por humilhações. Porque eu vou servir o Senhor, eu vou passar por uma série de coisas. Porque eu vou servir o Senhor. Servir o Senhor, irmãos, nem sempre tem a ver com levar vantagem. Porque a ideia que nós temos hoje é de levar vantagem. E quando as coisas não acontecem de acordo com aquilo que nós havíamos planejado, de acordo com o nosso planejamento, a gente entra em crise. Por quê? Porque no nosso coração nós fomos ensinados de que ser cristão é levar vantagem. E se você olhar a Bíblia, irmão, se você olhar aqui de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que homens e mulheres de Deus, que serviram a Deus com seu coração e com a sua vida, não apenas ganharam, eles também perderam servindo o Senhor. Perderam aqui, porque estavam olhando na eternidade. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, quando fala a respeito de Moisés. Diz que ele preferiu sofrer aqui o sofrimento passageiro do que sofrer a eternidade. Ele preferiu deixar os prazeres transitórios, os prazeres momentâneos, para sofrer por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, para ser um instrumento de Deus. Ser um servo, é por isso que tem muita gente que desiste no meio do caminho. E o camarada, ele diz o seguinte, olha, eu quando comecei a andar, me falaram isso, me falaram aquilo, mas não é. Eu depois que comecei a servir o Senhor, parece que a coisa ficou mais difícil, parece que a coisa apertou. E é possível que aperte mesmo, irmão. É possível que aperte mesmo. Depois que eu comecei a servir o Senhor, a minha empresa entrou em dificuldade maior. Pastor, não sei o que está errado. Não tem nada errado, irmão, é natural isso aí. Está certo, é assim mesmo. Bem-vindo ao reino de Deus. É assim mesmo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse todas as demais coisas, irmão, cuidado com esse todas as demais coisas, porque todas as demais coisas inclui perseguições, lutas, dificuldades, enfermidades, perdas. Inclui todas essas coisas. O apóstolo Paulo diz, em nada, olha aqui para mim, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o Evangelho, a missão que eu recebi do Senhor, de proclamar o Evangelho do reino em todo lugar. Eu não quero aqui, irmão, ficar adorando a pílula para você e dizer que servir a Deus é coisa fácil, não é para qualquer um. O camarada, para servir a Deus de verdade, tem que ser porreta. Se o cara não for firme mesmo, ele não aguenta. Ele não aguenta. Não aguenta.
Porque, irmãos, épocas da nossa vida é pancada. É pancada, porque você está se levantando contra o império das trevas. Você está se levantando contra o diabo que veio para matar, para roubar e para destruir. E você está fazendo um caminho inverso. E você decidiu ser um instrumento de Deus nesse mundo. E ele vai se levantar. E a vocação que você recebeu é para ser homem de Deus, mulher de Deus. E outra coisa que eu vou dizer para você, olha aqui para mim. Não existe dúvida para algumas questões quando você serve a Deus. Por exemplo, às vezes você vai conversar com o irmão fala, olha pastor, eu tô pensando em fazer isso e tal, mas eu estou orando. Tem coisa que não precisa orar, irmão. Está na cara. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Um dia chegou uma mulher para mim, o pastor ligou para mim lá em Londrina e falou, pastor, o senhor pode conversar com uma moça aqui da igreja? Eu disse, posso. Aí eu fui conversar com a moça lá. Aí o pastor não tinha conseguido resolver a questão. Essa moça era de uma igreja e ela estava, num encontro ela teve um relacionamento com um cara de uma outra igreja. Os dois eram do louvor e ela era casada e o camarada era casado. E agora ela estava conversando com o pastor, porque o pastor foi falar com ela da situação errada que estava acontecendo. E ela disse para o pastor, eu estou orando. E aí ela veio conversar, e aí na hora que ela falou que estava orando, eu falei, irmão, mas tem isso aí, não precisa orar. Precisa orar para isso. Orar para saber se é de Deus, isso aí não precisa orar, irmão. Está aqui, está na Bíblia. As coisas que estão aqui, não precisa nem orar. Tem coisa que já está aqui. Não precisa ficar orando para saber se isso é a vontade de Deus. Não precisa. Está aqui na Bíblia, é palavra de Deus. Está aqui. Adultério é o pecado. Então o que eu vou fazer? Tomar uma posição. Eu lembro na Copa do Mundo, teve um dia que estava marcado o jogo do Brasil, contei hoje de manhã, e ali na casa do Claudemar, e a gente estava ali comprando pipoca, compramos todas as coisas, está tudo animado para ir servir, para participar lá do jogo, né, para assistir o jogo. Todo mundo gosta do jogo do Brasil. E eu lembro que quando faltava uma meia hora mais ou menos para começar o jogo, aí tocou o telefone. Eu atendi. Era uma pessoa que tinha sido indicado por irmão da igreja. O irmão da igreja não teve coragem de ligar para falar. Aí o irmão da igreja, da nossa comunidade, falou para essa pessoa que eu poderia fazer o velório de uma pessoa que tinha falecido. E aí ela ligou e falou, olha, fulano de tal ligou eu conversei com ela, não consegui nenhum pastor, eu sou da Assembleia de Deus, não consegui nenhum pastor para vir aqui orar. Eu queria saber se o senhor poderia vir orar aqui, que tem um velório que tal, a gente precisa fazer um culto e tal. Eu falei, eu posso ver o horário e tal que eu posso. Qual que é o horário? Irmão do céu, na hora que falou o horário, quase que eu caí das pernas. Eu fui perguntar por que eu fui atender esse telefone. Que irmão abençoado esse, hein? Ele não teve coragem de ligar para mim. Pastor, olha e tal. E aí você tem que pensar sobre a tua vocação e sobre as coisas que você quer fazer. E aí eu disse pro irmãozinho da Assembleia de Deus, falei, olha, irmão, eu vou estar aí no horário do jogo. Eu vou estar aí. Vou ir orar, né? Fui lá. Tinha pouquinha gente, não sei porquê, mas tinha umas 12 pessoas. 12. 11 mulheres e eu lá. E a gente fez lá a oração. E foi um momento bom. Ali, apesar da coisa que tinha acontecido, das dificuldades, era uma pessoa de idade que tinha falecido. Mas foi um tempo precioso. Mas uma coisa eu aprendi com aquilo. Vocação você tem que levar a sério. Tem que levar a sério. E uma coisa que eu digo para você, gente, olha aqui para mim. Talvez você diga assim, pastor, mas eu ainda estou esperando minha vocação. Enquanto você está esperando tua vocação, irmão, faz tudo o que parecer. Faz tudo o que aparecer. Está precisando de alguém do departamento infantil? Vai ajudar.
Está precisando de alguém, uma palavra, uma oração? Vai fazer. E mesmo depois que você tem uma vocação, por exemplo, o camarada diz, não, eu toco no louvor, eu toco o teclado, eu não vou orar por essa pessoa, porque o meu chamado de Deus é para... Irmão, teu chamado é para servir a Deus. Teu chamado é só para servir a Deus. Negócio de tocar teclado, de cantar, de falar, de pregar, isso tudo são coisas. O teu chamado é para servir a Deus. E pastor, o que é servir a Deus? Servir a Deus é o seguinte, o que está precisando? Aonde você está? No teu trabalho, aqui na igreja, na tua família? O que está precisando? Quando Deus, olha aqui para mim. Quando Deus coloca uma necessidade no teu coração, olha aqui para mim. Quando Deus coloca uma necessidade no teu coração, quando Deus faz com que os teus olhos percebam alguma coisa que não está certa, que precisa ser mudada, Ele não está querendo só mostrar para você sair comentando. Olha, ali está faltando isso. Não, se o Espírito Santo de Deus moveu você, é porque Ele está te... ali, 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 Ele está te mostrando, é para você ir lá e fazer. Vai e faz, irmão. Vai que você descobre um dom extraordinário, que você nem sabia que tinha. Vai e faz. Não deixa a obra de Deus perecer, porque, não, isso não é comigo. Não lave as mãos. Tudo tem a ver com você, irmão, olha para mim. Tudo tem a ver com você na igreja, no reino de Deus. No teu local de trabalho, está precisando de alguma coisa, alguém está precisando de uma palavra, de uma oração, vai e faz. Precisando de uma ajuda, vai e faz. Nós precisamos servir a Deus. E servir a Deus é fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Eu lembro no ano retrasado que eu fui convidado para ir para uma outra igreja, final do ano. E quando eu fui convidado para ir para uma outra igreja, eu disse que eu não iria, dispensei. E quando eu dispensei, a pessoa disse, pastor, mas o senhor não quer uma semana para orar? Eu disse, olha, tem coisas que não preciso parar para orar agora. Já está decidido. O Espírito Santo já falou comigo. Quando nós começamos a comunidade, Deus tinha colocado um propósito e um sonho no meu coração. E eu só vou sair de lá quando Deus concluir o sonho dele. Então, não é uma oferta que vai fazer com que mude o plano e o propósito. Eu tenho um chamado de Deus e eu vou cumprir o meu chamado. Dificuldade, irmão? Tem, vai ter e tem bastante mesmo. Tem luta, tem luta, tem luta. Todo ministério tem luta. Eu não sei o que você está fazendo, irmão, mas eu sei que você está enfrentando luta. Todos nós temos luta. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou e que nos escolheu. E Paulo ele diz o seguinte, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Eu decidi amar o Senhor, eu decidi servir a Deus, eu decidi ser um homem de Deus, um instrumento das mãos de Deus. E assim eu vou ser. E eu quero convidar você para fazer esse caminho também. Eu quero convidar você para servir a Deus. Eu quero concluir lembrando uma coisa. Presta atenção. Eu preciso falar rápido isso. Presta atenção. Paulo, ele ouviu ali 3 vozes, pelo menos. Nesse acontecimento, Paulo ouviu 3 vozes. A primeira voz é muito clara, porque o texto que nós lemos diz assim, o Espírito Santo me disse. Então a voz de Deus, a voz do Espírito Santo é a voz de Deus. Então Paulo ouviu claramente a voz de Deus. Irmão, Deus fala com você. Deus fala de muitas maneiras, através de pessoas, através de situações, de circunstâncias, através da igreja, através da palavra, através de oração. Deus fala com você, Deus fala conosco. Deus fala. Paulo ouviu a voz de Deus. Há uma segunda voz nessa história, que é a voz do próprio Paulo, a voz interna dele. Sabia que nós temos uma voz interna? Eu lembro do salmista quando ele diz assim, o salmista está falando com ele mesmo, ele diz, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele está falando com ele mesmo. Existe uma voz interna. E havia uma voz interna no coração de Paulo. E Paulo estava muito certo, quando ele estava conversando, havia uma voz dizendo, olha, esse é um propósito de Deus para a minha vida. É um chamado de Deus para a minha vida e eu vou cumprir.
Havia uma voz interna no coração de Paulo. E uma voz decidida a servir a Deus. E havia uma terceira voz, que é a voz dos irmãos, a voz da comunidade, a voz da família. E essa voz é uma voz interessante, irmãos, presta atenção, aqui que eu queria chegar. Essa voz é uma voz interessante, porque é uma voz que amava Paulo. O povo amava Paulo, só que presta atenção. Se você ler no capítulo 21 aqui, no versículo 5 e no versículo 10, você vai ver o seguinte. Sabe o que os irmãos falam para Paulo? O que os irmãos falam para Paulo? Não vai. Não faz. Vai ser difícil, Paulo. Você vai sofrer? Não vai, Paulo. Eu estou pressentindo que vai ser difícil. Não vai. O que eu quero dizer para você? As pessoas que te amam, não é nem por mal, mas às vezes elas querem te impedir de fazer o que precisa ser feito. Eu lembro de quando eu estava na igreja do centro aqui, uma menina foi chamada por Deus para as missões. E ela foi chamada para ir para um lugar onde havia perseguição e morte. Irmão, na hora que essa menina falou para a mãe dela que ela tinha ido no culto e que Deus tinha falado para ela ir, a mãe dela chamou o pastor. Falou, pastor, vamos ter que conversar. Eu não quero, ela não vai. E às vezes a gente impede alguém de fazer a vontade de Deus, ou deixamos de fazer a vontade de Deus por causa desta voz. Ah, não vai não porque é difícil. Não vai não porque não é fácil. Não vai não porque é muita luta. Não vai não porque isso é... Se o Espírito Santo está falando para você ir, irmão, vai. Se Deus está te chamando, está te convocando para fazer a vontade de Deus, vai. Se Deus está te chamando para ser pastor, vai. Se Deus está te chamando para ser um missionário, vai. Se Deus está te chamando para ser um empresário e servir a Deus e dedicar os teus recursos, os teus ganhos para a obra de Deus, vai. Se Deus está te chamando para ser um enfermeiro, para ser um médico e para servir a Deus, vai. Vai ter dificuldade, vai ser difícil, vai, com certeza, vai ser difícil sim. Mas vai, vai. Vai ter um monte de gente que vai falar para você, oh, mas isso aqui, cuidado e tal, não vai. Paulo diz, eu vou. Porque a minha vida só tem valor se eu estiver no centro da vontade de Deus. E o que eu digo para você que está aqui, a tua vida só tem valor se você estiver no centro da vontade de Deus. E vocação é se entregar totalmente. Vocação é você entregar. Enquanto o pessoal está vindo no louvor, eu queria que você olhasse aqui para mim. Vocação, o que é, irmão? Vocação é você se entregar a Deus. Olha aqui para mim. Entregue a Deus a tua vida. Entregue a Deus a tua vida. Irmão, você foi vocacionado. Entregue para Deus de uma vez por toda a tua vida. Segundo, entregue para Deus o teu tempo. Entregue para Deus o teu tempo. Teu tempo no trabalho, teu tempo na escola, o teu tempo em casa. Entregue para Deus o teu tempo. Entregue para Deus a tua família. Entregue para Deus a tua casa. Entregue para Deus, irmão, o teu dinheiro. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Por amor a Deus. Isso é vocação. Sabe, às vezes a gente acha difícil pegar 10% do que eu ganho. Eu ganho 2 mil, 3 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil. Ganho 50 mil por mês. Vou dar 5 mil para a igreja, é muito. Muito. Vou dar 800 aqui, 700, tá bom demais para a igreja. Porque eu estou dando mais do que a média. Deixa de dar, irmão. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Entrega é entrega. Consagração é consagração. E isso é todos nós. É eu, o pastor André, o pastor Luiz, no ministério. Vocacionados por Deus. Não fazemos as coisas por... pastor, tudo que o senhor faz, o senhor está com vontade de fazer? Não. Faço porque tenho que fazer. Faço porque fui chamado para fazer. Faço porque tenho uma vocação. Um soldado em guerra não faz o que quer, faz o que tem que fazer. Ele defende a sua bandeira e a sua pátria. Nós, como servos de Deus, defendemos o reino de Deus a unhas e dentes. Enfrentamos as perseguições e as lutas. Lutamos contra as dificuldades e adversidades. Lutas por dentro, lutas por fora. Mas somos homens e mulheres de Deus, exército de Deus.
Ah, mas isso é o diácono que tem que fazer, isso é fulano que tem que fazer. Não, somos nós que temos que fazer. E fazer com amor, e fazer com garra no reino de Deus. Porque, irmão, qual que é o melhor investimento que você faz? O melhor investimento que você faz é aquele que você coloca aqui. Que você coloca no reino. E quando eu digo aqui, eu estou falando na igreja, na comunidade, no serviço do reino de Deus. Isso é fidelidade a Deus, isso é amor. Isso é entrega, consagração. Entrega a tua vida para Deus, irmão. Tem gente aqui que foi chamada há tantos anos. Você foi chamado, tem um ministério tremendo. Tem algo dentro de você que fica bombando toda vez que você ouve uma palavra e que Deus começa a incomodar teu coração. Algo que fica bombando na tua alma e você, eu preciso tomar. Toma essa posição, irmão. Você vai ver o quanto isso vai ser libertador e o quanto isso vai dar significado e sentido para a tua vida. Tome uma posição de ser o homem de Deus, mulher de Deus. Trabalhe com essas coisas que estão querendo te impedir. Há uma batalha. E essa batalha é na oração. Vamos viver juntos como comunidade, irmãos. Essa palavra é tão importante para você quanto é para mim. Eu não estou falando aqui para você, eu estou falando para mim. Porque Deus tem me chamado para uma vocação séria no reino dele. E eu quero te convocar para ser um homem de Deus, mulher de Deus. Você está aqui porque Deus te ama. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. Você está aqui porque Deus tem um chamado para a tua vida. E não pense, irmão, porque você é pequeno, porque eu sou pequeno. Ninguém é pequeno no reino de Deus. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas humildes para confundir os sábios. Deus faz grandes coisas com as coisas pequenas. E Ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Portanto, no que for, irmão, tudo que for para Deus, seja generoso. Tudo que for para Deus. Teu tempo, tua vida, teu ministério, sabe, tua família, teus recursos, tudo que é para Deus, eu vou ser exagerado, vou exagerar. O que é para Deus eu vou exagerar. O que é para Deus é para exagerar. Porque é para Deus. Não é para homem. É para Deus. Não é para homens. É para o reino de Deus. Isso é muito importante. E Deus ama muito a sua vida. Por isso que Ele fala essas coisas que fala para você, para mim, para nós. Porque Ele nos ama. Você tem um chamado de Deus extraordinário. Cumpra o teu ministério. Em nome de Jesus.